voltamos com mais um momento de intercessão, continuando o nosso tema da semana passada, oração, um tema inesgotável que nós precisamos e temos muito que aprender. A nossa irmã Milene vai fazer, só para relembrar o texto que nós nos baseamos na semana passada, tá, Milene? Amém. Vamos sim. Vamos ler então um texto que está lá em Lucas, no capítulo 11. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 4. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. E diz assim a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Baseados nesse texto, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto hoje. Temos muitas coisas a falar e eu gostaria desde já, Eliana, de começar as minhas perguntas hoje, né? Para que nós possamos levar essa conversa a um aprendizado, a um entendimento, a uma reflexão dentro da palavra do Senhor. As nossas orações, elas têm motivações, correto? Nós temos motivações para nos chegarmos até Deus. Então a pergunta é: como nós devemos motivar as nossas orações? Ou como são motivadas, ou pelo que elas são motivadas? Como que nós devemos colocar isso e trazer de uma forma que se alinhe à palavra de Deus e àquilo que o Senhor deseja de nós? Bem, quando nós nos convertemos, a primeira coisa que aprendemos é que nós devemos orar, né? Logo, mesmo que não nos seja dito nada, né, na convivência na igreja e também assim no nosso relacionamento com Deus, que começa a progredir, nós sentimos a necessidade de orar. Primeiramente, né, eu acho que todos que se convertem, assim como eu, que já me converti com 25 anos e fui buscar Deus com uma necessidade, a tendência é sermos assim induzidos a orar só quando precisamos de alguma coisa. Então, geralmente, a nossa primeira motivação é as nossas próprias necessidades, as nossas necessidades pessoais. Mas não deve ser assim sempre, né? À medida que nós formos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos começar a entender que oração é mais do que você. Como até a Milene, quando preparávamos esse pequeno estudo, ela falava sobre um termo que ela ouviu, que orar é mais do que você sair diante do Senhor com uma lista de compras. Lembra que você me falou sobre isso? Então, a tendência quando nós nos convertemos, e quando nos convertemos assim como eu me converti, através de uma necessidade, eu fui levada até Cristo por uma necessidade pessoal minha, então eu comecei a basear a minha vida de oração em petições. Eu só via petições, eu achava assim, que você deve orar só quando você tem uma necessidade. Então, você só vai diante do Senhor, apareceu um problema familiar, vamos orar. Então, as nossas motivações, até a gente entender o que é realmente oração, nós demoramos um pouquinho a entender o que deve nos motivar a orar. Quando o Tiago fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, né? Mas ali fala, pedimos com a motivação errada. Tem uma versão que fala, acho que é King James, que fala, pedimos com motivação errada. Alinhar a nossa motivação à motivação do Senhor é uma busca que deve ser constante para aqueles que querem crescer nesse conhecimento da oração. E viver nessa intimidade da oração com o Senhor, viver nessa intimidade com o Espírito Santo, vai nos levar a essa compreensão, né? Muitas das vezes também nós baseamos a nossa oração nos nossos sentimentos. Às vezes a gente está com um sentimento de frustração, ou um sentimento, muitas das vezes até errado, mas de inveja ou de orgulho ferido, e a gente vai para diante do Senhor, né, nos colocando ali com uma motivação, com uma inclinação errada, ainda que sim, nós devamos ir para diante do Senhor com o nosso coração aberto e derramado, como temos aprendido aqui na igreja, temos sido ensinados assim. Se estamos com raiva, devemos dizer: Senhor, eu estou com raiva. Não podemos camuflar os nossos sentimentos para o Senhor, mas também não podemos fabricar os nossos sentimentos. Então, nós precisamos ir com essa motivação correta e dizer: Senhor,
Senhor, eu estou errado, sem ti nada eu posso fazer, mas eu quero ter a motivação certa para que a bênção realmente repouse sobre a minha vida. E eu acho interessante isso, porque certamente os discípulos, quando perguntaram a Jesus, que Jesus os ensinasse a orar, eles viram no Senhor a motivação correta, não é mesmo? Certo. Eu penso nisso. E aí também, dentro desse mesmo tema, né, dentro dessa mesma abrangência, como manter a constância na oração? Como sermos constantes? Como não sermos vacilantes? Precisamos manter uma constância enquanto crentes. Como fazer isso? Bem, isso requer disciplina, né? O que às vezes nós não temos. É difícil para nós orar, porque orar, muitas vezes, para algumas pessoas, né, que não têm esse hábito ou não entendem a necessidade da oração, parece assim uma obrigação. Então, manter uma constância para aquilo que você não gosta, que parece que é um peso, é uma obrigação, se torna muito difícil manter uma constância. Aí você acaba, nós começamos. Tem pessoas que leem muito a respeito de oração. Leem, mas nunca oram. Então, para manter uma constância de oração, não basta você conhecer a respeito de oração. Você tem que, primeiro, ter a motivação, como nós já falamos, mas também você tem que ter um objetivo, né? E justamente na disciplina você vai conhecer quais são os objetivos que você tem para colocar ali diante do Senhor na oração. O que também pode nos ajudar também, né, nesse objetivo, na busca desse objetivo da oração, é você manter um comprometimento, é você se comprometer com uma causa. Porque quando nós temos uma causa, quando nós estamos comprometidos com uma causa, principalmente com a causa do reino do Senhor, nós vamos manter uma constância. Quando nós, por exemplo, eu sei que tem pessoas que oram e pessoas que oram. Qual é a diferença? Pessoas que oram e pessoas que oram. Pessoas que oram porque aprenderam que crente tem que orar. Mas tem aquelas pessoas que oram porque têm um compromisso com a causa do Senhor, de orar. E essa causa do Senhor não é só questão de ministério, de igreja, mas é questão familiar. Quando começamos a conhecer, para crescer também nessa disciplina, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque quando conhecemos a palavra do Senhor, nós entendemos que temos que ter um compromisso de oração. Esse compromisso vai nos levar a manter uma constância. Você sabe que todos os dias alguma coisa precisa mudar. Você entende que todos os dias você precisa interferir em alguma área, seja na sua família, seja na sua nação, seja na sua igreja, seja na sua própria vida, como você falou, das motivações erradas, né? O coração, o sentimento, emoções, que muitas vezes passam dentro de nós. Então, nós temos todo um campo de trabalho na oração. E quando nós temos consciência de que a oração muda situações, então a constância vem, né, vamos dizer assim, naturalmente, porque você todos os dias, e às vezes todas as horas, você sabe que precisa orar. E eu acredito também, dentro dessa perspectiva, né, que não é agradável para o Senhor, por exemplo, ter um filho que só se chega diante dele numa situação, numa necessidade, né? Aí eu estou com uma necessidade, então eu corro para o pai. Eu não estou com necessidade, está tudo muito bem, então não precisa de eu estar nesse momento com o Senhor. Eu acredito que a constância também fale sobre isso. Quando a gente lê lá em 1 Tessalonicenses, né, eu até anotei aqui 5,17, que é tão falado, tão conhecido esse trecho bíblico, né, orai sem cessar. Eu acredito que quando Paulo tenha falado isso ali ao povo, né, de Tessalônica, ele tenha realmente incentivado, emulado eles a entender que era necessário que a oração fosse constante, que ela fosse como é que eu posso dizer assim, uma linha de vida, uma razão de vida que devia existir sempre ali no coração deles e na vida deles, e não algo que apenas surgisse em necessidades especiais. Né? Nós falávamos aqui no outro programa também sobre isso, né? De sermos levados à oração, não porque foi convocado na igreja, não porque há uma necessidade geral, né? Não porque tem alguém passando uma necessidade, mas que a vida de oração seja uma constância para nós, que ela faça parte do nosso dia a dia. Então, essa constância que eu também acredito que os discípulos viram ali e que pediram ao Senhor que os ensinasse. É verdade. E eu até anotei aqui que assim, você não ora mais porque é pecado não orar, mas você ora porque precisa orar.
Você é levado por uma necessidade, não uma necessidade de receber, mas uma necessidade de se aproximar, de estar constantemente próximo do seu Senhor. E isso vai manter uma constância. Eu até ouvi hoje, estava ouvindo o estudo da irmã Daniela, a esposa do pastor Maurício. Eles também estão fazendo um estudo lá, né, na live da Igreja de Pão da Vida. No nosso ministério Chama Viva, né? E ela falava sobre isso, uma coisa assim muito, muito interessante, né? Na verdade, Jesus não precisa das nossas orações. Ele não precisa da nossa adoração, mas ele deseja ouvir e ele sabe que nós precisamos. Então a gente precisa ter esse entendimento. Orar é um combustível para nós, né? Para nós podermos prosseguir, ouvirmos a voz do Senhor, e é isso que é interessante. Então, Eliana, como crescer na oração? O que podemos falar sobre crescimento na oração? Bem, crescer na oração, a gente cresce orando. Porque à medida que nós oramos e nós começamos a nos identificar e começamos a, como é que eu digo? Crescer na oração é uma coisa que vem, nasce naturalmente quando nós entendemos o poder da oração, entendemos quem responde à oração, conhecemos, né, o que a oração pode fazer e conhecemos a palavra do Senhor. Então, nós começamos a desejar aplicar tudo aquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor. E quando nós entendemos que tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor deixou, todas as orações, por exemplo, modelos que nós temos na Bíblia, nós começamos a querer mais, nós desejamos crescer mais. Então, só orando que esse crescimento vem. Porque o desenvolvimento, isso, né? Nós vamos nos desenvolvendo. A palavra do Senhor fala sobre o desenvolvimento da salvação, né? Poxa, mas eu já estou salvo, mas a palavra fala que nós devemos desenvolver essa salvação, precisamos trabalhar, precisamos operar. A oração é a mesma coisa. À medida que você se identifica com a oração, que você se compromete com a oração, a tendência é você crescer na oração. E quando eu falo em crescimento, não falo em tempo de oração. Eu estou falando de substância. Né, daquela substância na oração que vai crescendo, vai amadurecendo, a intimidade que vai chegando, claro, aquela intimidade reverente de você sempre reconhecer, como Jesus disse, Pai nosso que está no céu, né? Pai nosso que está no céu. Então, é isso que ele quer dizer. Então, à medida que nós vamos crescendo nessa intimidade, nós vamos amadurecendo e desejando entender mais cooperar mais com o Senhor na face dessa terra também, né, que é o que nós vamos produzir através da oração, e estar mais enganjado no reino de Deus. Cada vez que orarmos, desejaremos orar mais. Amém. E por falar nisso, nesse momento, então, nós vamos entrar no nosso momento de oração, momento de intercessão. A nossa ministra de oração, Eliana Demetrio, estará nos conduzindo nessa oração agora, colocando esses temas que nós abordamos aqui dentro da palavra do Senhor. Que cada um de nós possamos realmente desejar e pedir ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te dar graças, ó Deus, porque, Senhor, tudo que foi escrito, Senhor, para o nosso exemplo foi escrito. E a tua palavra, Senhor amado, é tão rica, Senhor, em conteúdo de oração, Pai. Não precisamos, ó Deus amado, buscar, Senhor, nada mais do que conhecer a Tua palavra e, Senhor amado, desejar estar na Tua presença. Senhor amado, e entender, Senhor, que todo o poder, Senhor, vem do alto. Senhor, e toda a oração, Senhor, feita em nome de Jesus, tem resposta, Senhor amado, vinda de Ti. Senhor, eu quero Te dar graças, ó Pai, por essa arma que Tu deixou, Senhor amado, para nós na face dessa terra. E nesse tempo, Senhor amado, em que estamos, Senhor, tão necessitados, ó Pai querido, de nos aproximar mais de Ti, de entender mais, Senhor amado, a Tua vontade, Senhor, de ouvir mais a Tua voz. É no lugar de oração, Senhor amado, que aprendemos isso. É, Senhor amado, buscando a Tua face em oração, Senhor, nos deleitando na Tua presença, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor amado, naquele lugar secreto. Deus, e eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina sim, Senhor, a orar
a orar nesse tempo, a orar, Senhor amado, dentro do momento que estamos vivendo. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, a quebrar realmente as barreiras, ó Deus amado, através da oração. Senhor, a ministrar mais, a profetizar mais através da oração, a entender mais, Senhor amado, aquilo que nos foi dado, Senhor, e poder, Senhor, em nome de Jesus, mudar rumo da história, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina mais, Senhor amado, a respeito do tempo que estamos vivendo. Senhor, nos dá, Senhor, sim, Senhor, essa constância na oração. Tu tens chamado o teu povo a orar e nós te pedimos para esse tempo, ensina-nos a orar. A tua palavra diz que temos um ajudador, Senhor, conosco, o Espírito Santo, que intercede, sim, Senhor amado, ó Deus. Ele prescruta o nosso coração, ele sabe, Senhor, ó Deus amado, aquilo que vai no nosso coração. Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração. Por isso eu te peço também, ajuda nesta parte, Pai. Nos dá a motivação certa, a motivação correta. Nos ensina a orar alinhados com a tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos inspire, Senhor, nos atraia ao lugar da oração, mas nos inspire também como orar, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz a tua palavra, que tu deu à tua igreja as chaves do reino dos céus, Senhor, que possamos usar com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, Senhor, e com autoridade, com ousadia, essa arma que tu nos deu, uma arma de vitória, chamada oração. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque tu nos deu o nome de Jesus. Senhor, e no nome de Jesus, Pai querido, nós podemos sim, Senhor, ir diante de ti e através desse sacrifício maravilhoso, encontrar aceitação na tua presença. Muito obrigada, nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que dia após dia nós possamos nos lembrar daquilo que temos aprendido e que a nossa convivência com o Senhor não seja superficial, mas ela seja profunda, de intimidade, e que dia após dia estejamos sensíveis à sua voz. No nome de Jesus. Mais um momento de intercessão que está terminando. Nós aguardamos você no próximo momento de intercessão para a próxima semana.